Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, é só bater o dedinho naquela tarja vermelha que está escrito inscrever-se e voilá, está feito. Hoje, infelizmente, vou continuar falando sobre a invasão da Rússia ao território ucraniano, uma nação vizinha e que no passado já foram irmãos, entre aspas. No pós-guerra, a partir de 1945, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aliás, isso foi criado bem antes, foi em 1922. E a Ucrânia fez parte desse bloco comunista até 1991, quando se libertou dessas amarras, digamos assim. E a Ucrânia também é um país que tem mais ou menos um pouco menos, 2,5 vezes o tamanho do estado de São Paulo, e com a população um pouco menor, cerca de 44 milhões de habitantes. E pelo território ucraniano, que é um país rico, cuja economia é baseada eminentemente na agricultura, que também produz petróleo, não tanto quanto a Rússia, mas produz petróleo e gás natural, mas também não tanto quanto. As causas que levaram à deflagração desta guerra são várias e especula-se muito. As alegações do Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos, são como uma forma de retaliação pela OTAN, Organização Tratado Atlântico Norte, que essa sim foi criada no pós-guerra, a partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, que é liderada pelos Estados Unidos, e grande parte da Europa Oriental participa dessa organização. Então, desculpem, o Putin, na realidade, está usando isso como pretexto, teoricamente, pelo menos a visão de muitos observadores internacionais e muitos líderes mundiais, está usando isso como pretexto para justificar, entre aspas, uma ambição bem maior, megalomaníaca. Teoricamente, ele gostaria, ou tenta pelo menos, restabelecer o território da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vivia, obviamente, sob o jugo, sob o domínio de Moscou, que é a capital da Rússia, ou seja, sob o domínio russo. Esse Putin, que foi diretor-chefe da KGB, que é a Polícia Secreta Russa, e que depois mudou de sigla, agora é FSB, e ele continuou à frente desta organização por muito tempo. Depois ele veio a ser presidente de 2001 a 2008, como eu já disse num vídeo anterior. Em 2012 ele voltou ao poder, e com muita ganância, com muita sede de poder, muita ambição. Isso demonstra claramente que ele é uma pessoa perturbada. E segundo o seu maior rival, que foi candidato contra ele nas eleições passadas, o objetivo maior dele, já é uma nova versão, são várias as versões, seria justamente desviar a atenção da própria comunidade internacional e do próprio povo russo contra os altos índices de corrupção dentro do governo russo, que obviamente o maior beneficiário é o próprio Vladimir Putin, o próprio presidente. Até porque há denúncias que ele tem uma mansão, uma casa gigantesca, que vale alguma coisa em torno de 1 bilhão de dólares, ou seja, 1 bilhão de reais. Agora me falhou a moeda, eu posso corrigir num próximo vídeo. Mas não importa, é
uma riqueza desnecessária, uma ostentação desnecessária. E ostentar normalmente é próprio das pessoas problemáticas, megalomaníacas, não só lá na Rússia, como em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. Quem sabe o quanto custa ganhar dinheiro não ostenta. Quem ostenta é outro tipo de pessoa, que obviamente precisa de terapia, inclusive o Putin. Então, só uma observação a propósito sobre os ostentadores. E esse indivíduo, obviamente, está ostentando com dinheiro que não é dele, fruto da corrupção. Tanto é que eu estava verificando há pouco, e como já se sabia, a Rússia é um dos países mais corruptos do mundo. Se fosse atribuído uma nota de 0 a 100 para os países corruptos, o Brasil, que é um país extremamente corrupto, inclusive caiu 2 pontos no governo Bolsonaro no último ano, em 2021. O índice de percepção da corrupção no Brasil piorou no governo Bolsonaro, que fique bem registrado isso, em 2021, no ano passado, em plena pandemia. O Brasil, se tivesse nota para corrupção de 1 a 100, a nota do Brasil seria 38, e a da Rússia seria bem pior, seria 29. Ou seja, os dois estariam reprovados no quesito ética. Porque o contrário, quanto mais ética, maior a nota. Quanto menos ética e maior corrupção, menor a nota. Então, só recapitulando, o Brasil, que é um país extremamente corrupto, asquerosamente corrupto, desde muitos anos, principalmente depois que o PT assumiu o poder, a nota seria 38 e a da Rússia 29, quer dizer, está bem abaixo do Brasil, que já dá nojo a corrupção daqui. Então, todas essas ilações, digamos assim, tem muito cunho de verdade. É muito provável que o Vladimir Putin esteja realmente criando esse factoide, essa guerra, essa invasão, que ele premeditou. Ele levou 2, 3 anos premeditando isso, talvez mais, porque ele se cercou de garantias, porque, obviamente, como eu já disse também no vídeo anterior, ele sabia que sofreria retaliações da comunidade internacional, com boicotes de corte as famosas sanções de corte de exportação e importação, relações bilaterais, relações comerciais, relações financeiras, tudo isso ia ser suspenso temporariamente com a maior parte dos países do mundo, sobretudo os principais países. E realmente isso já está acontecendo. Então ele se preparou para que isso trouxesse... Hoje está difícil, preciso tomar uma água. Desculpem. O menor impacto possível sobre a economia russa. A Rússia, para vocês terem uma ideia, é uma economia que está no mesmo patamar que o Brasil. Faz parte dos países emergentes, que são 5 países, o BRICS, que tem o Brasil, a própria Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. São 5 países emergentes que todos eles integram o G20, que também é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Que esses 20 países, incluindo o Brasil e Rússia, detêm 75%, se não me falha a memória, da riqueza mundial. E alguma coisa parecida em termos de população também. Mas, apesar de tudo, todas essas informações, o foco deste vídeo é deixar claro que ainda está muito nebulosa a verdadeira causa da invasão russa ao território, ao seu vizinho, a Ucrânia. E como o Brasil, como eu já disse antes, só fazendo uma conclusão, o Brasil até ontem não havia se manifestado contra a invasão russa. A posição do Bolsonaro, que esteve visitando há uns 10 dias atrás o Vladimir Putin, lá em Moscou, na Rússia, era de silêncio. Mas o embaixador brasileiro na ONU, que nos representa lá no Conselho de Segurança da ONU, do qual o Brasil faz parte como
membro provisório, digamos assim. Tem os membros permanentes e o Brasil é um dos membros provisórios. São 15 países. O Brasil, finalmente, oficialmente, apesar do presidente não ter feito isso até agora, até esse momento, o Brasil, através do nosso embaixador, se posicionou representando de fato o pensamento da maioria esmagadora do povo brasileiro contra a invasão da Rússia ao território ucraniano. Condenou veementemente, assim como 10 outros países. Então, no total, 11 países do Conselho de Segurança da ONU, que tem 15 países, condenaram. A própria Rússia, obviamente, foi contra, e 3 países se abstiveram, que foi a China, a Índia e o outro país que eu não me lembro agora. Mas o importante disso tudo é que a intenção era mostrar que a Rússia está isolada nesse devaneio, nessa insanidade de atacar a Ucrânia. Está totalmente isolada. Isso vai ter reflexo positivo, por vários motivos, um dos quais é que logo as coisas, devido às sanções comerciais e financeiras, a situação do povo russo vai começar a piorar, e daí, obviamente, eles já estão se manifestando contra a invasão. O próprio povo russo está se manifestando contra a invasão da Rússia à Ucrânia, e o mundo inteiro está se manifestando, ou seja, cada dia que passa a Rússia fica mais isolada nessa insanidade e, obviamente, vai ser obrigada a encerrar essa bestialidade, melhor dizendo, o mais rápido possível. Infelizmente, com muitas vidas ceifadas, muitas vidas perdidas, muito dano material, muito prejuízo, sobretudo para a Ucrânia, mas eles vão superar tudo isso. Essa música que estamos ouvindo ao fundo chama-se Omnia. E Omnia, traduzindo numa tradução livre, é latim, significa tudo que existe. E Omnia vencendo tudo. E eu quero dizer com isso que, no final das contas, a paz irá vencer tudo. Omnia vincit. E desculpa aí o gaguejo, tá bom? Um grande abraço a todos, apesar das circunstâncias.